E a dica de leitura de hoje é sobre uma agradável surpresa aí, um livrinho chamado Sapiens, do Yuval Harari, né? Tô dizendo que é uma agradável surpresa porque não foi um livro que quando saiu me chamou a atenção, né? Porque ele vai num caminho da história que não é exatamente o ramo que eu trabalho, né? Então não foi algo que me chamou a atenção, né? Apesar de todos os comentários que surgiram sobre o livro, não me interessei em ler, né? Mas meus pais, né, compraram esse livro, leram esse livro, acharam interessante, e depois que fizeram a leitura, falaram, ó, toma lá, Fábio, dá uma olhada, vê o que você acha, vê se você gosta. E qual não foi a minha surpresa, que eu achei realmente bastante interessante, né? Como eu disse, apesar de não ser o ramo da história que eu trabalho, né, me chamou bastante atenção e foi realmente uma agradável surpresa, né? O que o Harari trabalha aqui no Sapiens? Ele trabalha um ramo chamado de macro-história, né? Como assim? A macro-história. Ele está trabalhando em cima, assim, não dá nem para falar de uma longa duração, mas uma longuíssima duração, né? Porque ele teve a ação audaciosa aí de vamos falar sobre uma história da humanidade, né? Eu achei incrível essa ideia aí, na forma como ele construiu, né? Porque ele não vai ficar se apegando a eventos, o que tornou a coisa bem mais interessante, e ele vai tentar buscar as estruturas, né? Aquilo que compõe realmente o que é a história, o que me gerou um grande encantamento aí pela forma como ele produziu, né? Então uma grande empatia que me deu novas ideias de pesquisa aí, que foi bem interessante. Mas vamos lá, o Harari, ele vai lá e pega o livro dele e divide ali em alguns grandes blocos, né? Em 5 grandes blocos. Mas na verdade o 5º grande bloco, eu não sei se a gente consegue encaixar dentro do mesmo perfil, né? Então que ele não chama nem de parte 5, ele chama de epílogo, né? Então quais são as partes que ele coloca aqui no livro dele? Bom, a primeira parte, a parte 1, ele chama de revolução cognitiva, né? Então ele vai dar um passeio legal ali pela pré-história, ele ambienta bem ali de que, olha, o Homo sapiens sapiens, né, a nossa espécie, não era a única espécie que existia, né? Existia um conjunto de espécies que conviviam ali lado a lado, e possivelmente a nossa espécie foi uma das responsáveis ali pelo extermínio das demais, mas, né, ele vai destacar, olha, o que foi que garantiu aí que a nossa espécie, né, se sobressaísse, se desenvolvesse e se caracterizasse como espécie, né? E ele vai dizer que isso está ligado ao processo de cognição. Ele vai dar um destaque bem interessante, né, que ele vai falar sobre a capacidade da gente de contar histórias e registrar histórias. Então, a abordagem que o Harari dá aí para mostrar o que levou o desenvolvimento da nossa espécie está justamente no campo da abstração, né? Daquilo que vai tornar a gente algum tipo de animal social e que vai dar o tom do que é a tese dele aqui na descrição desse livro, né? Que assim, o desenvolvimento que ele faz é mostrar, olha, a nossa espécie se desenvolveu se afastando do estado de natureza, né? Se distanciando de ser um ser natural, mas na construção de um ser artificial, um ser que se afasta. E o primeiro passo que se dá é nessa ideia da cognição. Na hora que o homem aprendeu a contar histórias, a registrar histórias, ele vai começar a ter uma noção do que é a lógica de tempo, do que é a lógica de, e mais importante do que isso, do que é a lógica do que é a importância, o que é aquilo que tem valor, né? O que é aquilo que merece ser registrado e como ser registrado. Então aquele espaço dos homens sentados em volta da fogueira contando o que foi que aconteceu em algum momento é a grande chave que desconecta do estado de natureza e leva ao estado artificial. E aí ele vai avançando, né? Aí chega na parte 2 e ele vai falar sobre a revolução agrícola, né? Aliás, a parte 2 e a parte 3, né, que é
a 2, a Revolução Agrícola, e a 3, a unificação da humanidade, vai conversar de uma forma muito próxima, né? Eu acho que se fosse eu para escrever esse livro aqui, a parte 2 e a parte 3 estariam no mesmo local, né? Mas ele, com uma grande maestria, ele consegue separar esses dois momentos, né? Quando ele está falando da Revolução Agrícola, ele avança dentro dessa lógica de se afastar do estado de natureza, de a partir de um determinado momento, o homem ele não depende mais da natureza para ficar vivo, né? Ele depende dele para ficar vivo. É o homem que vai construir a si próprio e vai garantir os seus meios de sobrevivência. E a partir de então, sobreviver já não é mais a coisa mais importante, porque a sobrevivência já está ali, né? Quando o homem estava no seu estado de natureza, sobreviver é importante. Não, agora a gente vai viver, não apenas sobreviver, né? A gente vai dar significado às coisas. E aí ele vai começar a falar da formação de grandes impérios e por aí vai, né? E quando ele chega aqui na parte 3, a unificação da humanidade, ele vai começar a mostrar aqueles elementos que agregam as comunidades, né? Então tem um texto que ele fala aqui da ideia da religião, da ideia do dinheiro, né? O de quanto os valores humanos passam a ter um significado coletivo, né? Onde os diversos indivíduos, né, já não se entendem mais como indivíduos, mas como membros de uma coletividade, né, que determinados elementos simbólicos, né, que não são individuais, mas que têm significado para toda uma sociedade, né, vão criar essas unidades, né? E aí, o penúltimo capítulo, né, o último capítulo que ele está falando sobre a história, não o epílogo, né, que ele vai falar sobre a revolução científica, né, que parece sim, na descrição dele, como o último passo que a gente deu para se afastar daquelas coisas que são meio que partes da natureza em si e nos permitem criar a nossa própria natureza, né? Inclusive ele mostra que nesse momento que tem a ruptura entre ali o que é a noção de ciência e o que é a noção de fé, né? Quando a gente começa a ter uma observação do mundo por uma perspectiva muito mais racional, muito mais abstrata, né? A abstração é a grande chave aqui do Sapiens, é o grande caminho que ele tem para mostrar que, olha, a gente está construindo um novo mundo, né? Um novo ser e uma nova relação com a natureza. Inclusive, essa nova relação com a natureza, né? Ele causa ali, em diversos momentos, algumas angústias, né? Alguns mal-estares, né? Quando ele vai mostrar que, olha, a nossa ação, já que a gente se afasta da natureza, ela é bastante predatória, né? Então ele mostra, desde a origem da humanidade, a gente nunca teve uma harmonia com a natureza. Não, pelo contrário, a nossa relação com a natureza é bastante desarmônica, né? É bastante controladora, é bastante predatória, desde que o homem surgiu, né? Então, a gente sempre teve uma ação de vou utilizar a natureza a meu favor e eu vou humanizar a natureza. Isso que acaba sendo interessante. E aí ele fecha, né, o último bloco aqui do livro dele, né, o epílogo, que ele chama o animal que se tornou um deus, né? Cara, na hora que ele vai dar esse fechamento aqui, né? Bom, isso já começa na parte 4, né? Isso aqui já começa aqui na Revolução Científica, mas ele dá o fechamento aqui nessas duas pagininhas aqui, né, onde ele faz o epílogo, mas onde ele vai começar a construir a ideia de que, olha, a gente dá um passo de deixar de ser um ser natural, mesmo que biologicamente. E ele começa a conjecturar aí de, cara,
a gente já deu uma série de passos na revolução científica para acabar com uma série de doenças, né? Então ele começou, olha, pode chegar um momento onde a morte seja algo superado, né? Que a gente só vai morrer assim se alguém nos matar, né? Se for depender da nossa formatação biológica, a gente vai continuar seguindo, que a gente pode inclusive transferir a consciência para objetos não naturais, né? Você transferir a sua consciência para uma máquina, algo do gênero, assim, né? Eu não deixo isso claro, principalmente como, né? Mas ele mostra, olha, a biologia ela pode ser alterada de acordo com as nossas necessidades e garantir uma sobrevivência longuíssima, o que vai levar a gente a criar novas questões, mas isso aí é para um futuro não muito distante aí, segundo nos apresenta o Harari, né? Então aí, se você quer ter uma agradável surpresa como eu, vai atrás, não se assuste com o livro, com o tamanho do livro, ele é de uma leitura muito fácil, né? Mesmo para quem não é da história, mesmo para quem não é desse ramo, né? É de uma leitura muito agradável, tem um ritmo muito bom na leitura aí, e que vale a pena você dedicar um tempinho a conhecer o Yuval Harari. E aí, cara, você curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a Prateleira do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar lendo um bom livro.